14. No caso da impossibilidade de observância de qualquer dos prazos marcados nos artigos 610 e 613, os motivos da demora serão declarados nos autos. Artigo 615. O Tribunal decidirá, por maioria de votos. Parágrafo 1º. Havendo empate de votos no julgamento de recursos, se o presidente do tribunal, Câmara ou Turma não tiver tomado parte na votação, proferirá o voto de desempate. No caso contrário, prevalecerá a decisão mais favorável ao réu. Parágrafo 2º. O acórdão será apresentado à conferência na primeira sessão seguinte à do julgamento, ou do prazo de 2 sessões, pelo juiz incumbido de lavrá-lo. Artigo 616. No julgamento das apelações, poderá o tribunal, Câmara ou Turma proceder ao novo interrogatório do acusado, requerir testemunhas ou determinar outras diligências. Artigo 617. O tribunal, Câmara ou Turma atenderá nas suas decisões ao disposto nos artigos 383, 386 e 387, no que for aplicável, não podendo, porém, ser agravada a pena, quando somente o réu houver apelado da sentença. Artigo 618. Os regimentos dos tribunais de apelação estabelecerão as normas complementares para o processo e julgamento dos recursos e apelações. Capítulo 6. Dos embargos. Artigo 619. Aos acórdãos proferidos pelos tribunais de apelação, câmaras ou turmas poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Artigo 620. Os embargos de declaração serão deduzidos em requerimento de que constem os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso. Parágrafo 1º. O requerimento será apresentado pelo relator e julgado, independentemente de revisão na primeira sessão. Parágrafo 2º. Se não preenchidas as condições enumeradas neste artigo, o relator indeferirá desde logo o requerimento. Capítulo 7. A revisão. Artigo 621. A revisão dos processos findos será admitida, inciso 1, quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, inciso 2, quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos, inciso 3, quando após a sentença se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. Artigo 622. A revisão poderá ser requerida em qualquer tempo, antes da extinção da pena ou após. Parágrafo único. Não será admissível a reiteração do pedido, salvo ser fundado em novas provas. Artigo 623. A revisão poderá ser pedida pelo próprio réu ou por procurador legalmente habilitado, ou, no caso de morte do réu, pelo cônjuge ascendente, descendente ou irmão. Artigo 624. As revisões criminais serão processadas e julgadas. Inciso 1. Pelo Supremo Tribunal Federal, quando as condenações por ele proferidas. Inciso 2º, pelo Tribunal Federal de Recursos, Tribunais de Justiça ou de Alçada, nos demais casos. Parágrafo 1º. No Supremo Tribunal Federal e no Tribunal Federal de Recursos, o processo e julgamento obedecerão ao que for estabelecido no respectivo regime interno. Parágrafo 2º. Nos Tribunais de Justiça e de Alçada, o julgamento será efetuado pelas câmaras ou turmas criminais, reunidas em sessão conjunta, quando houver mais de uma e, no caso contrário, pelo Tribunal Pleno. Parágrafo 3º.
Nos tribunais onde houver 4 ou mais câmaras ou turmas criminais, poderão ser constituídos 2 ou mais grupos de câmaras ou turmas para o julgamento de revisão, obedecido o que for estabelecido no respectivo regimento interno. Artigo 625. O requerimento será distribuído a um relator e a um revisor, devendo funcionar como relator um desembargador que não tenha pronunciado decisão em qualquer fase do processo. Parágrafo 1º. O requerimento será instruído com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória e com peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos. Parágrafo 2º. O relator poderá determinar que se apensem os autos originais, se daí não advier dificuldade à execução normal da sentença. Parágrafo 3º. Se o relator julgar suficientemente instruído o pedido e inconveniente ao interesse da justiça, que se apensem aos autos originais, indeferi-lo-á in limine, dando recurso para as câmaras reunidas ou para o tribunal, conforme o caso. Parágrafo 4º. Interposto o recurso por petição, independentemente do termo, o relator apresentará o processo em mesa para o julgamento e o relatará sem tomar parte na discussão. Parágrafo 5º. Se o requerimento não for indeferido in limine, abrir-se-á vista dos autos ao Procurador-Geral, que dará parecer no prazo de 10 dias. Em seguida, examinados os autos sucessivamente e em igual prazo pelo relator e revisor, julgar-se-á o pedido na sessão que o presidente designar. Artigo 626. Julgando procedente a revisão, o tribunal poderá alterar a classificação da infração, absolver o réu, modificar a pena ou anular o processo. Parágrafo único. De qualquer maneira, não poderá ser agravada a pena imposta pela decisão revista. Artigo 627. A absolvição implicará o restabelecimento de todos os direitos perdidos em virtude da condenação, devendo o tribunal, se for o caso, impor a medida de segurança cabível. Artigo 628. Os regimentos internos dos tribunais de apelação estabelecerão as normas complementares para o processo e julgamento das revisões criminais. Artigo 629. À vista da certidão do acórdão que cassar a sentença condenatória, o juiz mandará juntá-la imediatamente aos autos para inteiro cumprimento da decisão. Artigo 630. O tribunal, se o interessado o requerer, poderá reconhecer o direito a uma justa indenização pelos prejuízos sofridos. Parágrafo 1º. Por esta indenização, que será liquidada no juízo civil, responderá a União, se a condenação tiver sido proferida pela Justiça do Distrito Federal ou de território, ou o Estado, se o tiver sido pela respectiva Justiça. Parágrafo 2º. A indenização não será devida. Alínea A. Se o erro ou a injustiça da condenação proceder de ato ou falta imputável ao próprio petrante, como a confissão ou a ocultação de prova em seu poder. Alínea B. Se a acusação houver sido meramente privada. Artigo 631. Quando o curso da revisão falecer a pessoa cuja condenação tiver de ser revista, o presidente do tribunal nomeará curador para a defesa. Capítulo 8 do recurso extraordinário. Artigo 637. O recurso extraordinário não tem efeito suspensivo e, uma vez arrazoados pelo recorrido os autos do translado, os originais baixarão à primeira instância para execução da sentença. Artigo 638. O recurso extraordinário e o recurso especial serão processados e julgados no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça,
na forma estabelecida por leis especiais, pela Lei Processual Civil e pelos respectivos regimentos internos. Capítulo 9 da Carta Testemunhável. Artigo 639. Dar-se-á a carta testemunhável, inciso 1, da decisão que denegar o recurso, inciso 2, da que é, admitindo embora o recurso, obstar a sua expedição e seguimento para ajuízo ad quem. Artigo 640. A carta testemunhável será requerida pelo escrivão ou ao secretário do tribunal, conforme o caso, nas 48 horas seguintes ao despacho que denegar o recurso, indicando o requerente as peças do processo que deverão ser transladadas.